A Motorola atualizou a sua linha de celulares premium com o Edge 20, para trazer um modelo fino e com 5G. Por outro lado, temos o Galaxy S20 FE, que ainda pode ser considerado uma aposta da Samsung para oferecer um conjunto top por preço de intermediário. Qual dos dois dá mais vantagens ao consumidor? Vamos saber agora no comparativo do Tudo Celular. Começamos falando do visual de cada um. Eles entregam um acabamento em plástico fosco na traseira, com laterais de alumínio. As câmeras dos aparelhos ficam em um bloco saltado no canto esquerdo da tampa, com um visual mais atual no Edge 20. Já na frente, a opção de ambos foi pelo note em forma de furo centralizado. A Motorola apenas manteve o design repelente a respingos que costuma vir em seus smartphones. Já a Samsung foi além e incluiu certificação IP68 no seu aparelho, para uma proteção maior contra água e poeira. O Galaxy S20 FE ainda colocou o sensor biométrico sob a tela, enquanto o rival preferiu manter o leitor de impressões digitais integrado ao botão de energia. O novo Edge pode ser mais fino e leve, só que o coreano ainda é menor em largura e altura. O Galaxy também possui espaço para cartão de memória em slot híbrido. Já o concorrente não fornece nenhuma possibilidade de expansão do armazenamento. A Samsung tem mais benefícios e larga na frente. De um lado temos o painel OLED da Motorola, do outro está o Super AMOLED da Samsung. O Edge 20 pode até ter uma taxa de atualização de 144 Hz e bons níveis de cores e contraste, mas o material do Galaxy entrega naturalmente maior fluidez com seus 120 Hz e um brilho superior para usar com facilidade em dias ensolarados. O S20 FE tem display um pouco menor e não chega ao aproveitamento frontal do rival, porque tem mais bordas. Pelo menos os dois vão oferecer suporte HDR para melhorar a qualidade dos serviços de streaming, além da resolução Full HD+. Apesar de o Edge não decepcionar nas vantagens, o Super AMOLED do modelo coreano ainda fica à frente e pontua em tela. Uma das principais economias da Motorola em seu novo dispositivo foi no áudio. Ele não vem com som estéreo como o concorrente da Samsung, que usa o alto-falante de chamadas como canal secundário. Isso já significa que você não terá a mesma imersão oferecida pelo Galaxy S no Edge. Mas, no geral, ambos conseguem uma potência decente e um equilíbrio sonoro satisfatório, mesmo que falte um pouco de graves no S20 FE. Ao menos este ainda vem com conector físico para fones de ouvido. A dupla dá o acessório na embalagem, só que o do Edge 20 depende do adaptador USB-C para ser utilizado. O som estéreo faz a diferença e cede o ponto ao celular coreano. Estes aparelhos saem da caixa com Android 11 nativo. O Edge 20 deverá receber duas grandes atualizações do sistema, enquanto o S20 FE terá 3 mudanças de software previstas, ou seja, um ano a mais de longevidade ao Galaxy. Já em recursos, a interface sem modificações da Motorola se destaca pelos gestos para atalhos na hora de abrir o app de câmera ou ligar a lanterna, sem contar o suporte ao 5G, algo que o concorrente não possui. Por sua vez, a terceira adição da One UI da Samsung aproveita o modo escuro para poupar bateria e tem como destaques a tela Edge com atalhos na lateral e o Always On Display, que deixa informações durante a tela de bloqueio. Os celulares também oferecem a possibilidade de se transformar em verdadeiros PCs portáteis na conexão com uma tela maior. No lado do Edge, a ferramenta tem o nome de Ready For, enquanto no Galaxy encontramos o famoso DeX. No geral, há boas funções de cada lado, temos um empate. O Edge 20 chegou com a plataforma Snapdragon 778G, que rivaliza aqui com o antigo top de linha Snapdragon 865 do S20 FE. Será que o chip intermediário faz frente a um mais avançado do ano anterior?
Os testes de velocidade que fizemos mostraram que sim. O dispositivo da Motorola foi 1,5 segundos mais rápido que o rival, principalmente pela boa performance no multitarefas. O componente do Galaxy só vai mostrar seu poder nos benchmarks, quando consegue ser bem superior no AnTuTu e vence tranquilamente nos números do Geekbench. Em jogos, nenhum desses smartphones vai ser um problema para rodar os títulos com qualidade máxima. Por ser mais rápido nos nossos testes e gerenciar melhor a memória RAM, vamos de Edge 20. Um dos sacrifícios que a Motorola precisou fazer para tornar o Edge 20 bem fino foi na bateria. A capacidade dela tem 500 mAh a menos que o Galaxy S20 FE, mas isso não parece ter abalado a sua duração. Ele consegue ser quase 3 horas superior em autonomia que o concorrente. O resultado satisfatório se repete em carregamento. O Turbo Power de 30 watts do Edge leva menos de 1 hora para completar todo o processo. Já o adaptador de tomada de 15 watts da Samsung demora 1 hora e meia até chegar a 100%. Esta é uma vitória fácil para a Motorola. Dos dois lados encontramos 3 câmeras traseiras com as mesmas funções. O Edge 20 vem com um sensor principal de 108 megapixels, mas que tira fotos por padrão na mesma resolução de 12 megapixels do S20 FE. As fotos de ambos são boas durante o dia, só que o excesso de pós-processamento da Motorola faz os registros dela parecerem artificiais. Já em locais escuros, o Galaxy se mostra um pouco mais limitado com seu modo noturno que o rival. A ultra-wide dos aparelhos faz um bom trabalho na correção de distorção nos cantos, mesmo que haja queda de detalhes na comparação com a lente principal. A do Edge tem foco automático que pode ser aproveitado para a função macro. Já a do Galaxy se difere pelo modo noturno, algo ausente com este sensor do concorrente. Para completar, as duas câmeras teleobjetivas fornecem zoom óptico de 3 vezes, que é o máximo possível sem perda de qualidade. O problema do software da Motorola está no upscale desnecessário das fotos de 8 para 12 megapixels, que faz perder um pouco dos detalhes. Com vantagens de cada lado, vamos de empate. Estes dispositivos são capazes de gravar vídeos em 4K. Só que o Edge 20 fica limitado a 30 fps, enquanto o Galaxy consegue chegar a 60, além de liberar a resolução com menor fluidez também na ultra-wide. A estabilização eletrônica ajuda bem nos dois para diminuir os tremidos, mas o foco do coreano funciona melhor. Já a captação de áudio é estéreo em ambos, com boa qualidade. Outro ponto para o S20 FE. Com a câmera frontal, vemos boas selfies para cada lado, tanto durante o dia como à noite, apesar de o nível de detalhes deles estar longe de ser o melhor do segmento. A Samsung ainda dá o diferencial de suportar vídeos de frente em 4K, recursos que fica restrito a Full HD no modelo da Motorola. O Galaxy anota mais um ponto. Os celulares foram lançados oficialmente no Brasil com políticas de preço bem distantes um do outro. O Galaxy ficou disponível no país na faixa de R$ 2.200, enquanto o Edge 20 apenas chegou por R$ 4.000. Este já baixou no mercado, porém não o suficiente para alcançar o concorrente e ainda está disponível a um custo em torno de R$ 1.000 mais caro. O S20 FE fecha com o último ponto do comparativo. A Motorola pode não ter conseguido criar um celular que vencesse o seu rival da Samsung por aqui, mas conseguiu ser superior ao rival em quesitos importantes, como no desempenho mais rápido e na maior autonomia de bateria. Este também tem o diferencial da rede 5G, mesmo que ela ainda não esteja implementada por completo no país. De outro lado, temos o Galaxy S20 FE e seu conjunto que oferece mais recursos de design, multimídia superior, tanto na tela como no som, além das maiores vantagens em câmeras. Este smartphone também é o mais barato do mercado no momento, o que mostra ser de longe a melhor opção da dupla em custo-benefício ao consumidor. Passamos a régua em mais um comparativo entre dois celulares que têm muito a entregar aos seus usuários. Mas e aí? O que você achou do duelo entre o Edge 20 e o Galaxy S20 FE? Qual é a característica que mais gosta neles?
Não deixe de comentar com a gente no espaço abaixo. Este embate está disponível ainda em texto no tudocelular.com. Então fica o convite para dar uma checada lá também. Eu encerro por aqui, um abraço e até a próxima!